Olá! Tudo bem? Feliz 2024! A primeira gravação do Farofeiros Cast desse ano, que alegria! Tudo bem com vocês, queridos ouvintes? Olá, esse chat está animado demais, meu. Nem para dia 2 de janeiro ela tá fervendo de gente aqui, olha só que beleza! Que demais! Eu sou o Rodrigo Castro e nós só temos Paula Costa, Pedro Otávio e Tigo Veia. Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Recuperando um pouco da ressaca. Como que foi a sua entrada e o seu final de ano? Caiu de boca no peru? Errei. Eu bebi bastante, só que eu tava acordando a noite inteira. E aí estou com duas pares de olheiras bem grandes que acompanham isso. Cara, criança no Natal é mais complicado ainda, porque daí quer ficar brincando com o brinquedo o tempo todo, sabe? Assim, direto, varar a noite. Meu Deus. É Eu terrível. só agradeço ao Rodrigo e ao Pedro, porque eles são meus grandes anticoncepcionais. Assim, todos os dias eles me lembram o porquê que eu tenho que tomar. Eu olho assim pro lado, por isso que eu tenho que tomar. Não, assim, ter filho é ótimo, mas porra, mano. Em compensação, eu sou o contraponto que pets são muito melhores, porque Muriel é educadíssima, Muriel não perturba, ou seja, enquanto os outros dois héteros são anticoncepcionais, eu sou o pai de pet que traz uma alegria. Paola adotou um pet, o condomínio da Paola adotou um pet aí que dão comida, dão abrigo pro petzinho, ou seja, boa influência. Esse ano eu resolvi começar de um jeito diferente. Botei uma roupa diferenciada, sim, virei o ano com roupa, né? Porque ano passado eu virei despido, eu acho que a vida falou assim, vou te fuder, aproveitar que você tá sem roupa. Então dessa vez eu passei Ui, delícia! Já que tirou a roupa, esse ano vai te fuder. Né? Dessa vez, aí desse vez... Aí no de 2022 para 2023, então de 2023 para 2024 eu decidi passar vestido, para ver se dessa vez vem alguma coisa, todo de amarelo neon, para ver se também o universo me enxerga no escuro, né? Mas vamos ver. Eu acho que 2024 vai ser meu ano, principalmente porque tem 24 no meio. Ui. Bom, vamos começar a gravação então, que o assunto não é a roupa do Thiago hoje, né? Tô vestido, ó. Aqui, ó. A prova que eu tô até vestido. Tô até com a minha roupinha de Funko que eu criei há 3 semanas atrás, ó. Minha camisetinha e o shortinho rosa de Funko. Exatamente como o meu bonequinho. Se as pessoas soubessem como eu gravo, acho que ninguém mais assistia a nossas lives. Mostra pra gente, Eu Rodrigo. acho que é melhor as pessoas não saberem, Rodrigo. Já basta a gente que tem que ver isso no off. Tá bom. Tá sem, Rodrigo, hoje? Tá sem. Tá sem sempre, né? Esse banco aí deve estar cheirando que é uma maravilha. Banco? Eu tô de pé. Tô de pé. Bom, não sabia disso, não. O banco tá aqui, ó. O banco tá aqui. Ele Eu tô ouvindo barulho. Eu tô ouvindo barulho dele batendo na sua tem... coxa. Brasil, ele não tem vergonha, tá? Vergonha de levantar depois que vai pro off e sair e dizer assim, vou ali pegar uma água, já volto, e mostrando a bunda pra gente. Aquilo sim é um bebê woke. É tanto pelo, aquilo é um bebê woke. Pior que eu não posso negar. Vamos gravar. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br, já Farofeiros Cast número 158. Não, errado. Vou começar de novo, desculpa. Cara, não escreve a pauta direito, né? Aí tá nisso. Começou o ano bem, né? Começou o ano bem! Tá. Um saco de fora. Cara, Saco não do dá pra Papai colocar Noel ar-condicionado aqui, tá ligado? A gente se refresca do jeito que dá. Eu não acredito nisso. Fecha o microfone aí que eu vou começar. Vamos lá. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br, já Farofeiros Cast número 159. Eu sou o Rodrigo Castro e não teve golpe, mas tentaram.
Mas como sempre, não estou só. Temos ela, que passeou no Planalto patrioticamente, sem quebrar nada, Paula Costa. Não quebrei nada, mas admito que passei por uma pessoa ou duas que talvez eu quisesse quebrar a pessoa. Não vou dizer que preside a Câmara dos Deputados, porque senão eu posso acabar sendo processado. Mas talvez uma das pessoas presida a Câmara dos Deputados. Não sei. Talvez. Fica aí a dúvida. Né? Mas também contamos com ele, que fez o L pra ver golpista preso, Pedro Otávio. Não só golpista preso, mas eu fiz o L e o L foi feito. Não teve família feliz no Natal sem o tio Reaça e no Ano Novo também. Todo mundo liberado, todo lá. A papuda, Luiz aguarda, filha da puta. Tá quase. Mas também contamos com ele, que foi na frente do quartel pedir coisas impedíveis. Tiago Gouveia. Sim, a história da suruba do quartel é verdade. Eu organizei. Olha, era um infiltrado! Eu não A acredito. gente ganha dinheiro do jeito que pode. A gente tira dinheiro de otário sempre que tem. Todo dia acorda um esperto e um otário. Você decide quem você é. Ou não, né? Eu decidi ser otário, mas assim, nem lembro quando foi essa decisão. Mas enfim. Eles bancaram minha ceia. Ô, louco, mano! Olha só. Quem falou que não vale a E a pena gente ser cheira o patriota? peru, se encheram de peru. Encheram o cu de peru, literalmente. Meu Deus, que horror. Beijo. Que E horror. beijo pra colmeia. E não pra Beehive. Ai. E agradecer aqui o chat ao vivo, né? Como sempre, um beijo pro Luiz, eternamente Luiz, e pro Fira aqui, esse sem vergonha safado. Beijo, Fira. E sempre lembrando que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira, às 20 horas no YouTube. O podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã, toda semana, religiosamente. Até quando gravamos offline, por acaso, às vezes, assim, tem episódio novo toda semana do Farofeiros Cast. Pois é, não tem folga na sua orelha de farofeiros. Mas antes de seguir, tem aquele momento gostoso, agradável, Recadinhos do coração. com Paula Costa. Olá, então, iniciando este ano lindo de 2024, principalmente porque é 24. Eu sempre acho que o 24 é uma coisa positiva. Né? Não sei porque no Senado eles não gostam muito, porque o gabinete 24 lá, a galera não curte muito ficar com o gabinete 24. Mas... A masculinidade frágil, né? Sempre baixa, né? a masculinidade frágil do parlamentar brasileiro, enfim. Mas a gente está em 2024, nós começamos o ano e precisamos dar 2 avisos bem importantes para esse início de ano. O primeiro é ano de eleições municipais, queridos. É ano de eleições municipais, sim. Daqui a pouquinho mesmo, assim, a gente já começa a ter as pré-candidaturas realmente estabelecidas. Por enquanto é aquele burburinho, né? Mas daqui 1 mês ou 2 ali a gente já vai ter aí umas candidaturas pré-estabelecidas, e é legal você já ir observando não só quem vai ser o seu prefeito, mas quem vai ser o seu vereador. Então aproveite este início de ano. Se você não faz a menor caralha de ideia quem é o vereador da sua cidade, vai no site da Câmara, olha quem são os vereadores, vê como eles votaram, quais foram os últimos projetos que a Câmara votou antes do fim do Legislativo, né, que o Legislativo entrou em recesso lá no dia 22 de dezembro. Então, assim, dá uma olhadinha, o que foram as últimas coisas que a Câmara de Vereadores de vocês votou, que último projeto que foi, como é que os vereadores votaram. Isso tudo tem no site, tem que ter no site da Câmara. Se não tiver, você manda um e-mail para a Câmara dos Vereadores exigindo que eles coloquem isso no ar ou mandem para você pela Lei de Acesso à Informação, a lei, eles são obrigados a mandar. Não acredite apenas em faixa de agradecimento que o próprio vereador coloca. Pelo amor de Deus. Isso, Não vote importante. nesses cornos. Exato. E aí dá uma olhada para ver se assim, se aquele vereador que você votou e que foi eleito está votando em coisas que você talvez não tenha prestado atenção nos últimos anos,
Por que Bolsonaro? E a gente sabe que de 2020, quando a gente votou para vereador e prefeito, né, até 2022 a gente teve Bolsonaro, então a gente ficou 2 anos muito off da política local e muito on da política nacional, né? E agora que a gente está retomando essa coisa de olhar para o local, dá essa olhadinha, tá? Então esse é o primeiro recadinho de coração para você. Vá lá no site da Câmara dos Vereadores da sua cidade, olhe os últimos projetos antes do recesso parlamentar, vê se eles fizeram algum projeto decente, né? Se eles não botaram porcaria do tipo mudar o nome de uma rua para o nome de um ditador, né? Ou alguma coisa do tipo, dar um cidadão honorário para um genocida, né? Umas coisas assim. Um miliciano. Tipo, para uma medalha de honra para um miliciano, né? Ver se eles não fizeram uma coisa assim e ver quem votou no quê. Esse é o primeiro recado. Justamente para você saber se o seu voto valeu a pena ou não, para poder saber se você vai repeti-lo e também para você ter uma noção assim como é que estão os partidos da tua cidade, porque às vezes a gente tem uma tendência a gostar de um partido porque ele é mais progressista e tal, só que a galera eleita na cidade não é tão progressista assim, ela só foi eleita na toada de algum outro político. E aí ela não está considerando realmente o que é a base, né? O que é a ideia do E que o isso é partido. comum no Brasil todo, hein, gente? Tem que ficar muito de olho nisso. Isso, tem que ficar, principalmente cidade de médio porte e cidade de pequeno porte. Nas de grande porte, a gente acaba tendo mais anúncio dos vereadores do que está acontecendo. Mas cidade abaixo de 300 mil habitantes, é bem difícil a gente saber muito o que está acontecendo na Câmara. Os caras fazem as coisas meio na camufla ali mesmo. Porque a população geralmente não está muito de olho. Então, fique de olho no seu vereador, tá? Então, esse é o meu primeiro recado. E o segundo recado é, o ano está começando. Então, como é início de ano, uma coisa que a gente precisa fazer como seres humaninhos que somos é pensar na crise climática. A gente ainda está vivendo a crise climática. Nós não vamos deixar de ter ondas de calor, eventos extremos e etc. pelos próximos anos. A tendência é que a gente tenha ondas de calor bem fortes até maio ainda, em todo o Brasil. Além do verão Fortes mais chuvas quente. ainda na região sul do Brasil, também até maio. E depois, assim, não vai amenizar, a coisa vai continuar existindo, talvez numa proporção não tão acentuada em função do El Niño tá dado uma amenizadinha, mas a gente vai continuar tendo porque existe a crise climática. Então, enquanto ser humaninhos que somos, é uma boa a gente aproveitar esse início de ano e que a maioria de nós ou tá em recesso, ou o trabalho não está tão acirrado assim, o trabalho está um pouco mais calmo, para tirar umas horinhas para a gente pensar assim, o que eu posso fazer para o coletivo? E aí, quando eu falo que eu posso fazer para o coletivo, não é tipo fechar a torneira quando eu estou escovando o dente. Isso é muito legal, é consumo consciente, a gente já falou disso aqui algumas semanas atrás, em um podcast especial sobre crise climática, que eu inclusive recomendo que vocês ouçam, quem não ouviu ainda. Mas a gente pensar como a gente pode atuar de maneira mais ampla. Então, como é que eu cobro as lideranças políticas para que elas possam agir? E a principal cobrança aqui, como a gente cobra o governo brasileiro para ele atuar? Porque a gente precisa cobrar o governo brasileiro. Eu fiz o L? Eu fiz o L. Eu votei no presidente Lula? Eu votei no presidente Lula. E eu votei no presidente Lula porque eu tenho certeza que eu vou cobrar o presidente Lula sem receber ameaça de morte. Diferente do que aconteceu no governo do Jair Bolsonaro, que quando eu cobrava o Bolsonaro, eu recebia o quê? Ameaça de morte e foto da frente da minha casa. Então, isso não vai acontecer no governo Lula. No máximo, alguém vai dizer, você é chata, ai, que feio você cobrar o governo. Mas aí eu tô cagando para quem falar isso. Então, vamos pensar em como a gente pode cobrar. E aí, quando a gente fala como a gente pode cobrar, não é sair massacrando o Lula, não é isso. Mas é sair vendo assim, o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo? O que o Ministério da Ciência está fazendo? O que o Ministério do Turismo está fazendo? Porque o Ministério do Turismo também é muito importante nessa área, a gente está falando de turismo sustentável. Então, o que o Ministério da Economia está fazendo? Tá? Então, a Fazenda está fazendo. Então, vamos olhar o que os ministérios, que são os mais essenciais, estão fazendo pela questão ambiental e vamos cobrar que os ministros trabalhem. Inclusive, cobrem os ministérios mais atuantes no setor. Vê o que eles estão fazendo e se não estiver fazendo, se não estiver colocando em prática aquilo que eles falaram que iam colocar ao longo desse ano, cobra. Marca ministro, vai no Instagram dos ministros, marca, vai lá no Instagram dos ministérios, vai no X, no Twitter, X, né, antigo Twitter, dos ministérios, dos ministros e cobra, sabe? Vai lá e diz, vocês disseram que iam começar em janeiro a fazer tal coisa, vocês não começaram ainda, por quê?
vocês receberam X, vocês têm um projeto que era para começar a andar antes do Natal. Por que esse projeto não andou? Então, vamos fazer essa cobrança em cima deles. Porque não adianta só fechar a torneira e tomar banho rápido, tá, gente? Tem que cobrar que os governos atuem, que o governo faça. Ah, mas quem mais polui é os Estados Unidos. Tá, mas e por isso o Brasil não vai fazer nada internamente? Não vai transicionar a energia? Não vai mudar o modelo econômico? A gente vai ficar nessa? Não vai, né? Então, cobrar. Esses são os meus 2 recadinhos. Muito Eu obrigado, tenho um Paulo. recadinho também. Tem? Manda bala. Tem. Quero complementar o recadinho da Paola, porque é importante ser a última parte. A gente tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura de sempre deixar para lá. Ah, mas fulano, de jogar para o outro. Então, vamos começar esse ano pensando nisso. A gente fez isso durante décadas. A gente faz isso no nosso dia a dia. Vamos parar de falar assim, poxa, não adianta eu falar nada, eu sou só uma pessoa. Você é uma pessoa com um ciclo social. Se você engaja o seu ciclo social, suas pessoas próximas, essas pessoas próximas vão te ajudar a engajar aquilo e aquilo vai tomando uma proporção maior. Não vamos deixar jogar assim para o lado e falar assim, ah, mas não vai adiantar nada. Adianta. Adianta com você falando, porque você falando, você vai chamar, vai prestar uma outra pessoa que também fala a mesma coisa, vai prestar atenção e com isso vai se juntando. Esse é o complemento que eu queria fazer para Paola e o meu recadinho do coração é para você, carioca. Carioca. Quem é de São Paulo tá pro ouvido. Quem é de São Paulo tá não, de São Paulo Tô também, porque tá brincando, no mesmo pé. Tá no mesmo pé. Tô brincando. Tá no mesmo pé. Mas vou falar pros cariocas. Cariocas, presta atenção. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Presta atenção. Gabriel Monteiro. Presta atenção, gente. A gente está tendo uma nova oportunidade em 2024 de fazer uma mudança. Uma mudança boa para o nosso estado. Por favor, não faça merda, seu corno filha da puta, reaça do caralho que mora na Tijuca. Não faça isso. Bom, esse é o meu recadinho do coração. As eleições municipais vão ser muito assunto aqui no Farofeiros, enquanto, obviamente, a gente não vai poder falar do Brasil todo, né? Obviamente, né? Mas a gente vai tentar falar o máximo possível e ajudar você no que a gente puder, efetivamente mesmo. Inclusive lá no blog, eu e a Paula já estamos organizando coisas para isso. Mas dito isso, meus queridos, o assunto hoje talvez seja um dos assuntos mais importantes desde que o Bolsonaro venceu, não sei, porque assim, sempre houve ameaça, sempre houve a falação de tentativa de golpe. E no dia 8 de janeiro de 2023, os bolsonaristas efetivamente tentaram dar um golpe à força. É inevitável falar isso, sabe? Virou até piadinha mais ou menos interna aqui. Acho que a Paola falou muito assim, tô cansado de ser testemunha da história, sabe? Estamos todos cansados de ser testemunha da história. Mas sim, dia 8 de janeiro de 2023 vai ficar marcado na história do Brasil. 5.000 pessoas avançaram para cima da polícia na Praça dos Três Poderes, vestindo camiseta da CBF. Tinham também umas bandeiras do Brasil lá no meio, mas eles não sabem o significado da bandeira, aparentemente. Para eles, o poder tinha que ser tomado à força, na porrada, com violência. A polícia, a PM do DF, né, que deveria cuidar da segurança ali, né, não fez nada. Tirou foto com os supostos até então manifestantes, né?
E é importante apontar que, assim, o Lula, com 8 dias de governo, agiu de maneira rápida e eficiente. É uma situação que, sei lá, acho que a gente via coisa parecida assim na época da ditadura. Anos 80, antes dos anos 80, sabe? Coisa desse tipo. Logo de cara, o STF determinou o afastamento do governo ibanês e da cúpula da PM do DF. Quase 2.000 pessoas foram presas. 30 delas já foram julgadas. Desses julgados aí, a média de pena são de 17 anos de cadeia para crimes de abolição violenta do Estado Democrático, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada. É tudo o que a extrema-direita quer. É tudo que a extrema-direita tentou tirar da gente. Tá tudo sendo investigado ainda. Ainda não se chegou nos mandatários, nos financiadores, né? Mas tem um trecho de uma reportagem da Veja aqui que eu vou reproduzir para vocês e, obviamente, o link do texto completo você pode conferir lá no blog. A baderna, suspeita-se, seria parte de um plano golpista para depor o presidente Lula, a partir da desestabilização do governo. Plano que, em teoria, contaria com o apoio velado de setores das Forças Armadas, o que ainda carece de comprovação. E eu encerro essa minha abertura, por assim dizer, informando que Jair Bolsonaro e auxiliares do seu governo são investigados por terem incitado essas manifestações. A gente está vivendo uma época meio assustadora, porque a gente está vendo o maluco do Milei eleito lá na Argentina e fazendo literalmente atrocidades. O Bolsonaro não conseguiu fazer as mesmas atrocidades, mas queria. Ele não tinha poder político suficiente. A gente já falou no podcast passado que o Pedro e a Paola estavam lá uma semana antes. Uma semana antes não, né? 3 dias antes. Vocês estavam lá, né? 5 dias antes. E viram tudo bonito, tudo arrumado. Sabe aquele papo lá, o comunismo venceu. Então, o comunismo deixou tudo ali inteiro. Os bolsonaristas quebraram tudo. Assim, vou tentar não ser repetitivo, mas eu vou refazer a pergunta para vocês. Mas assim, eu quero saber a impressão da destruição, assim, que assim, vocês viram um negócio em perfeito estado, no estado adequado, né? E daí você liga a TV e vê 5.000 filha da puta cagando em cima de mesa, rodando em cadeira de ministro do STF e falando aqui é Bolsonaro. No Congresso, escorregando no Escorregando, Congresso. fazendo tobogã no Congresso. A Paola tem uma história sobre isso que é muito importante. E qual é a impressão de vocês de ter ligado a TV e ter visto essa destruição aí? Começa que o depoimento da Paola ainda é melhor, porque ela ainda pôde ir a Brasília pós-destruição, né? Uhum. Eu e ela estávamos lá na posse do Lula antes da destruição. A gente teve a oportunidade, para quem escutou o podcast anterior, né, semana passada,
A gente contou que a gente teve a oportunidade de estar lá visitando, conhecendo o espaço, conhecendo algumas salas, inclusive, que normalmente são fora da visitação, mas tivemos autorização para poder visitá-la. E assim, a gente viu todo lá, gabinetes, com som por dentro e afins. Então a gente Tiraram viu fotinho. a fotinho. Então a gente viu além da visitação comum de lá. Mas fora aquilo que é normalmente visto por todo visitante, que é a área verde, Salão Verde, tudo mais que viu, ver aquelas obras de arte que são expostas, que são, já disse semana passada, mas dadas à nação, né? Então, ele não é dado ao governo, não é dado a ninguém, é um presente de uma nação a outra. Então, o valor dela já fica inestimável por conta disso, porque isso é um valor de aproximação. Fora o valor artístico da parada, que sem dúvida aumenta mais ainda o valor, e isso é o verdadeiro valor, na verdade, o valor artístico de cada obra como é dado. Mas ainda tem a parte do que é o valor material. Tinha objetos sim de ouro, mas também tinham objetos totalmente que, como já se tem antes, que é o vaso de cerâmica chinês, que é lindo, entalhado, assim, um trabalho artístico maravilhoso. E que chega lá, a gente consegue nas primeiras imagens, né? Tanto que foi uma atriz que a própria Adi fez, né? Que viu todo aquele quebrado. Cara, dá um dó no coração, porque eu pude ver assim, eu aproximei bem a cara pra ficar vendo cada detalhe. Eu lembro que eu fiquei parado uns 5 minutos assim, tipo, olhando os detalhezinhos. A galera tava indo lá e eu ainda fiquei parado olhando o vaso. Eu falei, caceta, cara, que coisa É linda. uma arte milenar chinesa, né? Que você tava vendo ali na tua frente, pô. Não é um negócio. E simplesmente quebraram porque devia ser Ultramercado. chinês. E aí os idiotas levam coisas douradas achando que era de ouro, mas na verdade é latão. A bola do Neymar pra Sorocaba, vou fazer a mesma piada de novo. Cara, então assim, é ver coisas que deviam ter um cuidado, um carinho, sendo destruídas por um bando de ignorantes. Assim, não só o valor artístico, como todo o espaço. Porque, assim, na mente insana desses idiotas, quebrar o espaço seria quebrar a nossa democracia. Sabe? Eles achavam que eu garanti o meu poder ao quebrar esse espaço que seria de todos. E na verdade só enaltece isso, a ideia de uma massa imbecilizada, uma minorizada querendo tomar à força o que é de todos. Achar o que é de todos são deles para fazer o que bem que entenderem, cara. Eu Essa foi a posso. grande sensação ao ver a destruição. Eu E vou você. deixar a Paula falou, e depois eu queria complementar uma coisa do Pedro, porque a Paula tem um relato muito Tá. bom sobre tudo que aconteceu. Mas eu queria só fazer um comentário em cima do Pedro muito rápido sobre isso. Existe uma coisa que é muito surreal dessas pessoas, e eu sinto esse sentimento em vocês, e eu queria perguntar se essas principalmente para a Paola, para ela dar o relato dela, esse sentimento de essas pessoas não pensam. Vocês não pensaram, se você estivesse falando um pensamento do tipo assim, quando ele veio na sua cabeça, as pessoas que quebraram falaram assim, cara, isso é dinheiro. A maior parte é dinheiro seu, é dinheiro do seu imposto. É presente para o país que você está dizendo que você está defendendo, que você acredita estar defendendo de alguma ameaça maluca que tem na sua cabeça. Vocês pensaram, você em algum momento pensou nisso, passou pela sua cabeça nesses momentos, assim, do tipo, de você, se você encontrasse essa pessoa, de você ter essa vontade de pegar essa pessoa, caralho, mano, é seu dinheiro também. Você quebrou uma coisa do nosso dinheiro. É que não Foram envolve mais de só o 8 dinheiro, milhões. né? Como o Mas de Pedro. pegar uma. É Como de o Pedro. pegar assim essa pessoa e falar assim, cara, foram mais de 8 milhões que poderia ter ido para um outro lugar para reconstruir. Isso veio do seu bolso também. Então, depois que o Rodrigo fizer o comentário, Paola, depois quando se der seu relato, eu queria Paula, por saber. favor, pode falar. Falando só no STF, acho que foram 12 milhões em prejuízo. Fora o inestimável. Não, não. É, era O isso que eu ia. vaso lá não tem preço. Era sobre isso que eu ia falar, assim, quando te fala essa questão de se não dá vontade, eu acho que dá mais vontade
é de sentar com essas pessoas, assim, eu não sei se eu teria paciência, tá? Mas para tentar entender, assim, eu sei que existe dentro deles um ódio ao comunismo e que por isso eles identificam determinados países como países terríveis, né? Venezuela, horror, Cuba, China, etc. Mas assim, se não passou pela mente delas a questão do valor inestimável dessas peças, porque a gente está falando de aproximação diplomática. A gente teve o caso, por exemplo, de um elemento que era de ouro, porém, como não era dourado, brilhante, eles achavam que não era precioso, que era um barco que a gente ganhou de um país do Oriente Médio. E assim, só que era em ouro porque o país produz, tá? É importante salientar. Quando vem um presente para o Brasil, quando a gente dá um presente, né, para um país ou o país dá um presente para a gente, é alguma coisa que tem relação com o que o país é. Então, com o que o país produz. Esse caso é um país que produz pedras preciosas. E aí tinha um barco que era de pedras preciosas. Só que como não reluzia, eles acharam que aquilo não era, que era inútil. Foi encontrado no fundo do lago, no fundo do espelho d'água na frente dos palácios. Sim, eles botaram o barquinho na água, tá? E era um negócio assim caríssimo, assim em quesito financeiro. Só que para além disso, a gente está falando de objetos que foram quebrados. O Pedro fala muito desse vaso porque é um vaso que realmente assim chama muita atenção, porque era um vaso vermelho enorme. Quando você chegava no Museu do Senado e que estavam essas peças que tinham sido doadas que tinham sido dadas, né, em visitas desses representantes desses países ao Brasil, e aquilo ali eram peças que estavam de poder do legislativo, porque tem as peças do Planalto, tem as peças do Legislativo, né, tem várias peças diferentes. Não tinha como você não parar para olhar para aquele vaso, porque chamava atenção no meio de todas as peças. Era uma coisa, porque primeiro que é vermelho, né? Então chamava atenção pela cor, mas pela os traços, os detalhes. Então o que dá vontade de tentar entender dessas pessoas é, cara, eu sei que você odeia a China, eu sei que você odeia Cuba, eu sei que você odeia a Venezuela. Assim, por que você quebrou um presente da Arábia Saudita? Sabe? Nem o Bolsonaro quebrou o presente. O Bolsonaro vendeu os presentes da Arábia Saudita. Mas ele não quebrou os presentes da Arábia Saudita. Entendeu? Emirados Árabes Unidos, sabe? Presente de Israel. Os caras quebraram coisas, destruíram, ou levaram embora, ou destruíram presentes, inclusive de países que eles consideram alinhados ao pensamento do Jair Bolsonaro. Então, vai além disso. Não foi tipo, eles selecionaram o presente da Venezuela, de Cuba, da China, da Coreia do Norte. Não, eles destruíram tudo, inclusive presente de Israel. Inclusive coisa que veio da Turquia, sabe? Que veio da Rússia, do Putin. Então, assim, eles destruíram objetos que também vinham de países, em tese, de governos alinhados ao pensamento do Bolsonaro, que eles defendem também. Então, tentar entender o que passou na cabeça deles, de quem pegou as peças e destruiu, se não passou pela cabeça deles em momento algum, que aquilo ali era um patrimônio diplomático brasileiro. Aquilo ali conta a história da diplomacia brasileira desde Barão do Rio Branco, entende? Desde que a diplomacia brasileira surgiu. Então, assim, é uma história lindíssima que o país tem de diplomacia, é uma história que tem 2 séculos mais de existência, é uma história que tem mais de um século de existência. Então, assim, de diplomacia, o Brasil é um país que se destaca muito na diplomacia, sempre se destacou desde Barão do Rio Branco, e aí, de repente, como a própria diplomacia brasileira explica que, assim, então, a gente não tem mais essa peça que foi dada, sei lá, vem um rei que está há 30 anos no poder para o Brasil. E o cara diz, quando eu vim aqui e eu assumi o poder como rei, eu visitei o Brasil e eu trouxe uma faca de alumínio, porque a gente produz alumínio no meu país. Cadê a faca de alumínio? Então, Tá passando aquela pano em galera que Sorocaba. invadiu... Passando manteiga em Sorocaba. Exato. Então, a gente não sabe. O pessoal que invadiu levou e a gente não recuperou até hoje. Como fica para a mente desse rei
que deu um presente há 30 anos atrás e agora está voltando para o Brasil, porque ele é rei, então ele vai ficar até morrer. Pensando, poxa, eu dei um presente para o Brasil cuidou assim do presente, tipo, deixando em um lugar que qualquer um podia mexer. Sabe? Isso também tem que ser pensado, isso não foi. E aí, pensando na destruição, a gente teve 5 dias antes, como o Pedro falou, a gente viu como era todo o Congresso Nacional, a gente visitou a Câmara e o Senado. E aí, assim, a gente não chegou a visitar o Planalto, a gente só passou na Planalto, a gente só passou pela frente mesmo, Planalto e STF, a gente não chegou a entrar nos prédios do Planalto do STF, não deu tempo, na verdade, da gente fazer essas visitas guiadas e tal lá. Mas aí veio o 8, eu cobri o 8, eu falei isso no podcast anterior, fiz a cobertura do 8, do momento em que os bolsonaristas chegaram à Praça dos Três Poderes até ao momento em que já haviam prendido todo mundo dentro das sedes ali do Planalto, da STF. Paula, só vou te cortar para fazer o jabá. A Paula estava no camarote da República e eu estava ao vivo com o Zé também no Farofando, que vai ter link também no blog. Sim. Paula molhando o bico. A gente ficou cobrindo isso e a gente cobriu até o final, a gente cobriu até um momento em que já estava repercutindo na imprensa outras coisas para além daquilo ali. Tá? E aí eu pego um gancho numa coisa que o Rodrigo comentou na introdução dele, e que ficou muito claro para a gente no 8, e fica mais nítido ainda 30 dias depois, no 8 de fevereiro, quando eu estive no Palácio do Planalto, no encontro dos influenciadores com a primeira-dama e o presidente da República. Que foi, quando a gente chega no Planalto, não tem vidro embaixo, tem tapume, tem as obras de arte destruídas, as coisas ainda estão em um ambiente que você sente que existe uma tensão por parte das pessoas, tá? Quando a gente começou a chegar, os influenciadores começaram a chegar, você via o movimento dos seguranças, porque não eram muitas pessoas, era um grupo pequeno, um grupo bem pequeno de pessoas, mas mesmo assim, tinha umas 30 pessoas. Mas assim, quando chegou a gente, depois chegou mais um grupo de 2, 3, depois chegou mais 3, 4, depois chegou... Quando já tinha umas 10 pessoas ali na frente, o pessoal da Secretaria de Comunicação veio para botar a gente para dentro. Como se fosse tipo, então vamos botar o primeiro grupo para dentro, depois quando chegar os outros a gente bota como segundo grupo. Essa tensão ainda estava no ar. Porque a tensão dos seguranças estava no ar, assim, porque estava começando a ter um grupo de pessoas, por mais que fosse um grupo de pessoas que eles sabiam que vinha para um encontro de influenciadores, e eles estavam vendo porque a gente estava fazendo filmagem, a gente estava fazendo live, o outro fazendo foto, o outro fazendo filmagem, todo mundo estava produzindo conteúdo, mas assim, a tensão dos seguranças com pessoas aglomeradas no ambiente que não tem vidro, que qualquer um pode passar, estava bem nítido, sabe? E eu acho que, assim, pra gente ficou muito claro que não recupera tão cedo. Só para complementar, Paola, tem vou chamar de mini doc da TV Senado, que se chama da Tela Brasil, que é falando do 8 de janeiro. E é curto, é de 25 minutos, vai ter link também lá no blog. É um vídeo que eu recomendo todo mundo ver, porque eles pegam relatos das pessoas que trabalham lá. Então pega do pessoal da limpeza, pega do pessoal que trabalha na restauração. Tem uma restauradora que ela tá falando assim que eu liguei a TV, a minha vontade era ir lá, correr atrás para ver, porque eu vi que eles estavam entrando ali, tava pedindo para eles não entrarem ali na parte de trás. A voz dela fica... Você sente... É embargado mesmo que fala? Embargado. Por conta da lembrança do relato. Eu então, vou te falar uma coisa, Rodrigo, sobre essa... Vai, termina. Só terminar. Então, assim, essas pessoas não estavam lá, mas elas viram o patrimônio brasileiro, do povo. Não é do Lula, não é do Bolsonaro, não, é do povo brasileiro, da nação, ser destruído. E não é fazer um pinto na parede do banheiro. São coisas que não dá para reproduzir.
São coisas que não... eu tenho o meu irmão é artista plástico, eu podia ter perguntado para ele, mas não perguntei. Mas assim, quando uma obra de arte chega no ponto de não ter valor financeiro, não ter valor comercial. E tinha muito disso lá. Agora, é algo que eu recomendo muito. E mais uma vez, igual do podcast passado, vou repetir. Tem um texto do meu querido doutor Diogo Reis, que também estava com a Paola lá nas duas ocasiões. Ver é diferente, falando do relato, e com fotos dele, imagens dele, lá da destruição. Pode falar, tio, o que você ia falar. Não, você falou dessa sensação, desse documentário e da moça que está falando. Na hora me veio a lembrança da hora que eu soube. Eu estava na casa dos meus pais, eu estava conversando com os meus pais, e de repente chega uma notificação no meu celular. Primeiro foi assim: manifestantes invadem Brasília. Na hora eu abri o Twitter e vi as primeiras imagens. Tinham acabado de começar a chegar. A sensação que eu tive foi mais ou menos essa. Eu corri para casa. Eu dei um berro dentro de casa. Estão invadindo Brasília. Estão tentando um golpe. Meu pai estava no quarto, eu estava na sala falando com a minha mãe, meu pai estava no quarto, meu pai, o quê? Eu falei, estão tentando um golpe de Estado. Eu não tinha lido isso. Que o vídeo, assim, manifestantes invadindo Brasília. Quando eu vi aquela multidão de camisa verde e amarela, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: são bolsonaristas, são as pessoas que foram cooptadas pela extrema-direita, pelo discurso da extrema-direita. E eu lembro do desespero de chegar em casa e ver e acompanhar o que estava acontecendo e ter essa sensação de: meu Deus, eu queria estar ali. Meu Deus, tira essas pessoas daí. E eu nunca tinha tido esse sentimento. Né? Eu me politizei muito mais logo quando o Bolsonaro foi eleito, um pouquinho quando a Dilma sofreu o golpe, e logo depois eu comecei a me politizar, e eu me politizei mais quando eu entrei no podcast, né? Com a ajuda dos meus colegas. Então me politizei muito mais. E eu nunca tinha tido essa sensação de desespero, de querer correr para lá e tentar fazer alguma coisa. Então eu me identifico muito com isso, e eu ainda sinto. Se eu lembro, fez um ano ontem, eu lembro disso, e é muito claro na minha mente. Todas as imagens. O negócio é que, assim, como posso falar? Intrinsecamente, eu sabia que aquele bando de bolsonaristas entrando ali não ia derrubar o governo Lula. Isso eu sabia, sabe? Mas isso não deixou de ser assustador do mesmo jeito. Eu fiquei apavorado, tanto que assim, eu não sabia o que fazer. Eu lembro, eu também estava na casa da minha mãe. Daí eu vim pra cá, daí o Zé estava disponível, pegamos, abrimos live. E assim, fiz a live sem saber o que ia acontecer. Já era mais tarde, mas fiz a live sem saber o que fazer. Só dando prosseguimento aqui. Obviamente, você deve ter ouvido falar que criaram uma CPMI para analisar os atos antidemocráticos. E assim, primeiro a gente tem que agradecer aquele deputado lá, que o Pedro adora lá. Como que é o nome dele mesmo? Bolsonarista lá? Raspacu. Isso, esse mesmo. E... O André Fernandes? É, o Raspacu. Se você não sabe, esse deputado bolsonarista, ele tem vídeo no TikTok ensinando a raspar o cu com o espelho no chão, tem vídeo de tudo. É por isso que ele foi eleito deputado, porque ele ficou famoso fazendo um vídeo ensinando as pessoas a depilarem o ânus. Eu não tenho problema nenhum dele a ensinar a depilar o ânus, inclusive acho extremamente higiênico, recomendável para hétero, para homo.
pra bi, pra pan, pra sexualidade que for, usando ou não usando toba, acho super higiênico. A questão não Ouviu, é essa, a Rodrigo? questão é que ele ficou famoso, ficou famoso ensinando depilação e ele virou deputado por causa disso. Ele não virou deputado pelas ideias boas, pelos bons projetos, porque ele tinha projetos para cuidar da sexualidade ou porque ele tinha projetos para cuidar da saúde Anal. humana. Saúde humana como um todo. Pô, saúde menstrual, saúde E masculina. seria do caralho uma Não, pauta dessa, né? Enfim. saúde masculina, né? Não, me elegi porque eu tenho projetos aqui para os homens passarem a cuidar mais da saúde, como não se cuida direito e tal. Até para Não, ele desconstruir essa ficou questão famoso. da masculinidade frágil, né? Seria interessante. Mas ele foi eleito Não, por isso. Não, É a É, mesma ele, coisa defendendo, do. É a defendendo a mesma moral coisa dos. do. Foi mal. Não, é a mesma coisa do Churrasco ser eleito em 2026 para ser ministro da Cultura porque ele dança no TikTok. É basicamente isso que você está dizendo. Não, e foi defendendo a moral e os bons costumes, mas não ironicamente, também tem uma foto famosa dela, da qual ele raspa toda a barba e deixa só um bigode rente no nariz, né? Ah, é verdade. E ficou acenando pedindo o ônibus pra parar, né? É verdade. É verdade. Esse detalhe eu tinha Ah, esquecido. Esse detalhe eu tinha esquecido. Bom, foi esse deputado bolsonarista que pediu, que entrou com o pedido inicial da CPMI. A gente vai direto pro falar do relatório, porque foi um circo, né? Alguém quer falar algum detalhe específico durante a apuração? eu. Diga, Paula. Eu tenho dois comentários rápidos, são rápidos mesmo. Fica tranquilo. O primeiro é, a CPMI, ela foi muito ruim, tá? Muito ruim no sentido de muita gente que deveria ter sentado lá para ser ouvido não foi, e gente que já tinha sido ouvida exaustivamente na CPI do Distrito Federal, que também estava apurando os atos antidemocráticos, e aí no caso do Distrito Federal, né, apurando se havia ali, se a PM do DF, se as autoridades do Distrito Federal, né, tinham atuado corretamente para a proteção da Praça dos Três Poderes. A gente já tinha gente que tinha sido ouvido lá exaustivamente, a pessoa foi ouvida exaustivamente de novo na CPMI. Já teve gente que não foi ouvida. Então, por exemplo, não chamaram o G Dias, por exemplo. Poxa, o G Dias já tinha ido na CPI e ele não falou nada de diferente. Nada. Nem uma vírgula de diferente. Não fizeram uma pergunta de diferente para o homem. Né? Foi a mesma coisa. Perguntaram os mesmos ataques dos bolsonaristas, as mesmas perguntas vindas do campo progressista, tudo igual, entendeu? E o G Dias, a gente já sabe, o G Dias não é culpado, o G Dias foi um traído. O G Dias é o corno do rolê, ele foi o último a saber. Ele claramente foi traído. Dá para saber disso com o que a gente tem de peças-chave já. Se juntar qualquer peças-chave que existem hoje, dá para ver que o G Dias foi traído ali. Ele se fudeu porque traíram ele. Ele tomou no cu porque traíram ele. E aí, assim, não que eu bote 100% da minha mão no fogo, mas assim, do que a gente tá vendo, entendeu? Tanto que ele não foi indiciado nem na CPMI e na CPI do DF ele também não foi. O nome dele estava inicialmente, tiraram o nome dele. Então, assim, esse é o primeiro. Teve gente, então, que foi lá exaustivamente, gente que não foi. Gente que tinha que ser ouvida e não foi ouvida. Por exemplo, Jair Bolsonaro não foi chamado na CPMI. Jair Bolsonaro era sido chamado. Ah, mas ele não estava no Brasil. Meu filho, ele postou um vídeo nas redes sociais dele com apologia ao 8 de janeiro e depois apagou e veio dar uma de foi mal, tava doidão. Ele tem que ser convocado. Literalmente foi mal tá doidão. Essa foi literalmente a estratégia de defesa. Ele postou porque estava chapado de tranquilizantes, não sei o que foi lá, de ópio, não sei o que botar. Eu tô doidão, é por isso que eu postei. Ah, eu tomei muito remédio, por isso que eu postei um vídeo com apologia ao golpe. Uhum.
Que ele tava depressivo porque tinha perdido a eleição. Foi um negócio assim. Foi um negócio assim. Então, assim, essa é a primeira. E a segunda parte da CPMI, que eu acho que também foi complicada, é que, assim, eu gosto muito da Elisiane Gama, tá? Eu gosto dela como senadora. Mas eu não acho que ela tenha feito uma condução de relatoria tão boa. Eu não estou falando do relatório final. Eu acho que o relatório final ficou coerente. A questão essencial aqui é a condução das perguntas. Porque, assim, a gente viu um Renan Calheiros, por exemplo, e o Renan Calheiros tinha um batalhão de perguntas, e o Renan Calheiros não estava nem aí se o cara tinha, se o cara ia enrolar ou não ia, ele ia fazer todas as perguntas, ele ia pro batalhão de perguntas, uma em cima da outra. Ele não dava fôlego pro cara, era uma atrás da outra. O cara falava, terminava, ele vinha com o outro. O cara Bem falava, assessorado, ele vinha com né? outra. A Elisiane, ela fazia pergunta, o cara enrolava, e a Elisiane ia tentar, não, mas o senhor não está me respondendo. Ela tentava argumentar com o cara. Ela não tinha que argumentar, ela tinha que tacar mais pergunta em cima. Ah, tu não responde a primeira, então eu vou tacar a segunda, vou tacar a terceira, vou tacar a quarta. Ela não tinha que ter dado espaço para os caras argumentar, ela não tinha que ter dado espaço para os caras fazer comentários a respeito dele. Ela tinha que ter tacado o pau. Por quê? Ela é mulher. Os caras desrespeitaram ela e a Erika Hilton e a Sâmia, quando a Sâmia ia de vez em quando lá para assistir a CPMI, porque às vezes ela ia assistir, né? Porque ela não era da CPMI. Mas assim, ela, a Erika, a Soraya Tronic, mesmo sendo de direita. A gente não teve uma mulher nessa CPMI que não foi desrespeitada. Os caras não deixavam. Gente, a porra dos deputados não deixava a relatora da CPMI falar. E assim, eu acho que a Elisiane Gama não foi peituda o suficiente no sentido de assim, ela tinha que ter sido grossa. Ela tinha que ter sido mais incisiva. Ela tinha que ter sido a Paola, que ia dizer assim, não, cala, não, eu tô falando. Não me interessa, eu tô falando, eu tô perguntando. Tipo, ela perguntou, o cara não respondeu. Bom, se eu não me respondeu, ela vai responder essa, pá, sabe? E ia atrás, assim, uma em cima da outra. Ela tinha que ter sido assim. Ela tinha que ter sido mais cara de pau, ela tinha que ter sido mais. Ir com mais. Não ir tão na defensiva e ir mais na ofensiva. Ela tinha que ter ido para ataque, tá? Como o Renan Calheiros ia na CPI da Covid, como a gente viu os bolsonaristas fazendo na CPI da MST, por exemplo, para cima do Movimento Sem Terra. Infelizmente, a Elisiane, nesse sentido, eu acho que ela pecou bastante. Acho que a Elisiane, acho que só o único momento que talvez a Elisiane ela tenha. Eu acho que o único depoimento que a Elisiane, nesse ponto eu concordo com você, mas eu acho que o único momento que eu posso sentir que ela deu uma engrenada e que se ela tivesse seguido nessa marcha ela teria dado certo foi com o general Heleno. Porque se ela tivesse seguido com essa marcha, com esse entendimento, com o entendimento de quem estava dando depoimento, as pessoas perderiam essa compostura como ele perdeu e a gente ela conseguiria um pouco mais de resposta. Sim. Porque eu no acho final, que foi o único momento assertivo da Lisiane ali. Sim, para incrementar, porque no final a maioria da estratégia bolsonarista é se fazer de imbecil. Tipo, era General mas a Leno. gente vai falar de coisa imbecil já, viu? Não, porque General Leno antes, falando, vídeos antes do 8 de janeiro foi gravado, ladrão sobe a rampa, ele não sobe a rampa. De que o bolsonarista está falando? Ele está se fazendo de imbecil. Então toda hora ele pega no pulo e jogado, naquela parte dele fala, o Lex tinha que tomar Lex soltando a veia pra não fazer... Peraí. Já a gente vai falar disso daí. Não vamos... Não, mas eu preciso fazer um comentário. Pedro, no final das contas, tu há de convir comigo que o general Heleno tinha razão. O ladrão não sobe a rampa. O Bolsonaro não foi reeleito. Tem razão. Bom, mas independente de qualquer coisa, o relatório da Elisiane Gama tem um ponto muito importante aí, que é o que eu vou frisar e a gente vai avançar nessa conversa. Que é apontar Jair Bolsonaro como autor moral e intelectual do ataque à Praça dos Três Poderes. Tá? Eu tenho um pouco de problema com o negócio de intelectual vindo pro lado do Bolsonaro, mas... Concordo com a Paola. A moral ali também, assim, no meu entendimento leigo, tá?
Fica tudo muito meio ambíguo, mas enfim. Tanto que, e é importante, antes de seguir falar, o relatório foi elogiado, inclusive, pela professora de Direito Constitucional da FGV, Heloísa Machado. Palavras dela, tá? Um raio-x da degradação democrática promovida por Bolsonaro. Quanto ao relatório da Elisiane Gama. Mas vamos lá. Por que, então, Jair Bolsonaro seria autor moral / intelectual disso daí? São diversos pontos. Primeiramente, olha só, sem surpresa para ninguém, né? A utilização das fake news para minar as eleições de 2022. Teve a reunião com os embaixadores, onde o Bolsonaro questiona as urnas e o TSE sem provas, como sempre. Ataques frequentes, acho que toda semana tinha um ataque diferente ao judiciário. A exaltação das Forças Armadas em algo e nas coisas que não deveriam ser exaltadas. As teorias conspiratórias falsas, repetidas à exaustão. E assim, algo importante que é sempre bom frisar. Na reunião com os embaixadores, com o Bolsonaro atacou todo mundo. Aí o Pacheco, presidente do Senado, e então o presidente, não é presidente do STF, é o ministro-chefe do STF. Presidente do STF. É presidente mesmo? É. Era o Fachin. Os dois cobraram explicações do Bolsonaro. O Lira não pediu explicação nenhuma. Tá? Isso tudo aconteceu antes das eleições. Aí, após a vitória do Lula, aí a coisa começa a escalonar. Primeiro, teve a, vamos chamar de manifestação dos bolsonaristas, de caminhoneiros bolsonaristas, né, entre aspas, muitas aspas aqui, todo mundo colocando aspas aqui, que fecharam as rodovias em 25 estados. Importante frisar que, se eu não me engano, foi só deixa eu pegar o nome direitinho aqui, para aos fatos, identificou que influenciadores bolsonaristas já estavam fazendo essas articulações para os bloqueios nas estradas, em grupo de Telegram, em videozinho do YouTube, antes do segundo turno. Sim. Logo em seguida, vieram os protestos em frente a quartéis, pedindo intervenção militar. Inclusive... Também usando vídeos e redes sociais. Sim, claro, sempre, né? E é bom sempre lembrar que o meu amigo maconheiro da faculdade era um desses manifestantes, virou conservador, olha só. E também teve o caso dos bolsonaristas cantando o hino nacional para pneu. Tá? Tem o sinal, não vai botar o sinal, também tem o sinal Morse para os extraterrestres, eu acho. Não, tão não legal. vai. Não. Olha lá, até o Pedro está fazendo nesse momento, sim. gente. Os quem sinais. Tá ouvindo os sinais. A Isto É elencou, né, os maiores absurdos dos bolsonaristas, talvez. Primeiro, o homenageado favorito aqui da nossa praia, que é o patriota do caminhão, sabe? Inclusive nós grande patriota do caminhão. Pode falar. Eu acho, inclusive, eu tenho uma questão que eu queria comentar aqui brevemente, é que ninguém fala de Jefferson, né? Ninguém fala de Jefferson. Jefferson, que era o motorista do caminhão aonde estava pendurado o grande Jefferson. Grande patriota. Ninguém fala de Jefferson. Inclusive, vou dizer que acho que Jefferson deveria ter subido a rampa junto com o Lula. Concordo. Não, poderia. Voto com a relatora. Poderia. Depois, quando você terminar de elencar, Rodrigo, eu queria dar uma palavrinha sobre a menção
intelectual e moral que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse podcast talvez não entendam. Talvez a gente possa simplificar. E eu sou muito bom em simplificar como um bom geminiano. Tá bom. Daí também teve a Cássia Kiss ajoelhada rezando por intervenção militar. Nunca vamos esquecer da Cássia Kiss. Misericórdia. Teve. Essa é memorável. Essa não dá para esquecer. A prisão fake de Alexandre de Moraes. Lindo isso. Isso é a coisa Sabe, mais linda do mundo. Isso foi o negócio. Quero dizer uma coisa a respeito da prisão de Alexandre. Pode falar. Eu conheci a pessoa que criou a fake da prisão do Alexandre de Moraes. Você conheceu? Ele é legal, gente? Eu queria dizer que foi a coisa mais. Também, né? Eu acho que a prisão do os vídeos da prisão do Alexandre fake, da prisão do Alexandre de Moraes, só perde para pentecostal, cujo pingo de chuva cai na lente da câmera frontal do celular, ela acha que é um anjo e ela começa a falar em línguas no meio da Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que só perde para isso. Os bloqueios bolsonaristas enfrentaram um problema muito grave, que foram as torcidas organizadas do Atlético Mineiro, Corinthians e do Palmeiras, que foram lá mandar os caras tirar os bloqueios. Não mais, não inclusive só na uma Marginal vez. Tietê. Oi? Não só uma vez. Não. Não só uma vez. Não. A Marginal Tietê foi... teve motoqueiro bolsonarista que ficou com tanto medo, deixou a moto e até deixou um lanche lá pro pessoal. Grande Valeu. galocura, nunca critiquei. Nunca Loucura. critiquei grupo de torcida organizada. Nunca. Foi lindo ver eles limparem a Avenida Paulista de um monte de gente manifestante. Eles só chegaram assim, o pessoal foi indo, foram parar lá na Consolação. Maravilhoso. Mas tem algo que a Isto É elencou aqui, que eu vou ser honesto, eu não lembrava, mas é um fato muito importante. Durante um dos bloqueios em Belém, no capital do Pará, uma apoiadora de Jair Bolsonaro reclamou da polícia ali, né, da atitude da polícia para tirar os então manifestantes. Ela falou que a polícia havia sido comprada por Saddam Hussein. Ó. Não basta só trazer alguém do Oriente Médio, mas tem que ressuscitar ele, né? Sabe? Rodrigo, eu queria ressaltar aqui, já que estamos falando em ressuscitar pessoas. Beijo, Olavo. Não, esse não ressuscitou, não. Que assim, durante as manifestações bolsonaristas pré-8, né, durante ali, a gente teve um cidadão que foi até a frente de um quartel e ele gritou de dentro do carro. Ele filmou, tem isso no TikTok. Ele diz: pessoal, patriotas! Ele tá com uma camiseta do Brasil. Ele baixa o vidro e diz: vamos zoar patriota. E aí ele fala: comemorem, porque além do Alexandre de Moraes, saiu a prisão do Alexandre de Moraes, mas saiu também a prisão do Paulo Freire. Paulo Freire tá preso. E todos comemoravam e cantavam e gritavam: gente, prenderam Paulo Freire, prenderam Paulo Freire. Sim. O Paulo Freire morreu na década de 90, tá, gente? Essa daí eu não sei se eu não sabia, eu não lembrava. Esse vídeo porque eles é disseram maravilhoso. que o Paulo Freire ia ser o ministro da Educação. O Lula, ele ia ressuscitar Paulo Freire. Porra, eu topava, hein? Eu topava, hein? Olha, Lula ressuscita Paulo Freire. Mas eu tenho uma pergunta nesse momento, Paola, para você, antes do Rodrigo continuar. O Lula original disse que ia ressuscitar o Paulo Freire para ser ministro da Educação, ou foi o primeiro clone o clone da posse trazido de Hollywood com uma máscara feita pelos maquiadores de uma babá quase perfeita de Robbie Williams? Essa é a minha dúvida. Qual dos Lulas? Eu não sei te dizer, porque assim,
Teve o Lula que morreu antes do primeiro turno, num acidente de avião. Isso. E teve o Lula que morreu antes do segundo turno, também num acidente de avião. E Então, teve eu o não Lula sei que se subiu foi a o turno. Lula do primeiro turno ou se foi o Lula do segundo turno, entendeu? Mas não poderia ser o Lula que subiu a rampa fazendo o stand-in. O Lula Que não é subiu a rampa, foi holograma, você acha? Não, a gente tá falando dos clones. A gente tá falando, Ah, aqui, tá. a gente tá falando aqui dos atores Não. que subiram de máscara. Se tu Ser, não ele sabe, pode ser um Rodrigo, stand-in. o Lula mesmo, o original, segundo os bolsonaristas, quer dizer, segundo os bolsonaristas mais abululu, eles... eles disseram que o Lula morreu antes do primeiro turno num acidente de avião. Beijo, Cidinha. E aí, no segundo turno, ele morreu também em acidente de avião, mas ele já ia morrer antes porque já tinha infartado. Bom, se tem uma coisa que bolsonarista é a Blue das ideias, né? Mas antes de continuar, só dar mais um relato aqui importante do relatório da Elisiane Gama, é que assim, não foi só Jair Bolsonaro que ela indiciou. São mais de 60 pessoas, tá? Incluindo Carla Zambelli, ex-ministros do Bolsonaro como o Anderson Torres, que era da Justiça, e o Augusto Heleno, o general Walter Braga Neto e, Olha aí, Rio de não Janeiro. menos importante, general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tudo isso ainda não está resolvido, não tá, mas teve alguns desdobramentos assim, que entra na parte dos absurdos, mas que eu quero... Aparentemente já foi resolvido, mas que eu quero lembrar. É que a Câmara Municipal de Porto Alegre instituiu o dia 8 de janeiro como o Dia do Patriota. O Ministério Público Federal foi acionado, tem já um monte de coisa para retirar isso, incluindo dentro da própria Já Câmara. caiu. Já caiu? Já caiu, gente. Caiu na semana seguinte. Já tô avisando aqui. Parem de ficar fazendo bullying comigo porque eu sou do Sul e sendo xenofóbico. Sim, eu vou usar a expressão xenofóbico. Mas, Porque hoje eu tô mas num não dia que eu sou tô... eu, Não, Paulo. hoje eu tô... Eu vou terminar de falar. Tá, Hoje eu tô num dia que eu tô puta com esse negócio porque eu já fui sofrer xenofobia hoje o dia inteiro. tá. Então hoje eu vou falar mesmo, entendeu? É xenofobia sim que estão fazendo, porque aqui no Sul tem muita gente de esquerda, aqui no Sul tem uma resistência filha da puta, a gente tem que sofrer ameaça dia sim e dia não desses bolsonaristas arrombado de neonazista, porque a gente recebe, tá? E quero dizer, a Câmara dos Vereadores passou essa merda porque era um dia em que eles simplesmente estavam votando outras coisas e a esquerda saiu em pesos de dentro da Câmara para poder tirar quórum, não tirou e essa merda passou, tá? Não, Então, mas a história se complica, Paola, porque assim, a culpa muito aqui, assim, a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre é uma Câmara que, infelizmente, tem uma maioria de direita, centrão, porque centrão é direita. A gente tem isso, e tem sim, em Porto Alegre, e passou. Só que o Ministério Público entra em cima, o STF também entra em cima, sim. e na semana seguinte isso cai. Então, esse dia não está instituído em Porto Alegre. Então, Houve o projeto aconteceu. Eu tô falando que eu moro aqui, caralho. não, eu sei, é que eu tô pegando notícia do Brasil de fato. Houve o projeto passou e o projeto caiu. Ponto. Então. O projeto caiu. O Melo até tá tentando, que é o prefeito da cidade, tentou argumentar? Sim, o Melo tentou argumentar e caiu por terra. E não vai acontecer este tal Dia do Patriota do 8 de Tudo bem. janeiro. Agora, deixa eu falar um pouco da pessoa que fez a proposição, que foi, obviamente, um vereador bolsonarista chamado Alexandre Bobadra, PL. Qual é o nome dele? Alexandre Bobadra. Que... como é que é a primeira sílaba? O quê? Bobá, as duas primeiras, boba.
Alexandre Então, Bobadra. eu tô seguindo aqui. E ele teve um mandato cassado, tá? Não por acaso. 3 ex-candidatos do próprio PL entraram com processo no TSE em cima dele por conta de abuso de poder econômico. As pessoas do próprio partido dele fizeram ele perder o mandato. E foi esse ser que foi pedir o Dia do Patriota. Assim, e é importante a gente frisar, meio que unindo o que o recadinho da Paola lá do início. É municipal isso, Gil. Essa lambança é município. Eleições 2024 é município. Eu moro em Guarulhos, cidade que o prefeito, no final de dezembro, recebeu o Jair Bolsonaro. Falou que o caso dele com o ex-presidente é antigo. Enquanto isso, tem uma árvore de Natal de panetone num dos poucos parques da cidade. Paola, eu mandei o link. Vai ter na descrição também o do perfil oficial da prefeitura. Enquanto na periferia, os caras botaram árvore de Natal de garrafa PET. É esse o nível do bolsonarismo. Aconteceu lá em Porto Alegre, acontece aqui em Guarulhos, acontece em todo lugar. Aqui em Guarulhos, eles são a grande maioria, só a situação. Tudo que eles querem passa. Fecharam a Proguaru, fecharam... E agora, no final do ano, eles começam a recapear a principal avenida em horário comercial, obviamente, para trabalhar bastante o trânsito, para mostrar que está sendo feito alguma coisa. O bolsonarismo é a principal... É óbvio que a gente quer o Bolsonaro preso, tá? Mas o bolsonarismo é a principal coisa que a gente tem que enfrentar. E a desbolsonarização vai depender muito da gente e principalmente do nosso voto agora em 2024. É importante você não votar em bolsonarista. E só para deixar claro, Paula, eu não estava querendo atacar Porto Alegre, quem é de Porto Alegre, nada do tipo. Era só para pegar como exemplo mesmo o absurdo que aconteceu na cidade, que saiu das mãos de um bolsonarista bandido, caçado. Não, é que eu só tô assim, eu fico realmente revoltada. Primeiro que eu já sei que eu tô cancelada porque eu usei o termo xenofobia para falar e, nossa, sulista não pode reclamar de xenofobia. Mas, Paola, é xenofobia, não é? Dizem que não pode reclamar de Então, xenofobia. então me cancelem também, porque É xenofobia. É xenofobia. E aí, assim, eu tô bem cansada e cansa. E eu já chorei diversas vezes. O Rodrigo sabe porque eu já cansei de encher o saco dele por causa disso. De ataque que eu recebi por ser do Sul, gente. E assim, é ataque só por ter nascido e por morar no Rio Grande do Sul. É como se eu não tivesse feito. E é muito difícil para mim, porque, gente, eu recebi foto da frente da casa dos meus pais. Vocês sabem o que é receber? Mandarem para você uma foto da frente da casa dos seus pais dizendo: eu sei onde os teus pais moram e pode acontecer alguma coisa com eles. Meus pais que não tem nada a ver com isso, gente. Meus pais não são envolvidos com política, meus pais não são pessoas que se expõem na internet. Nada. Sabe? E de repente eu tenho uma ameaça assim. Sabe? É nesse porte. Sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu tenho que ouvir muitas coisas, tipo, muitas coisas, sabe? É difícil, é bem difícil, sabe? Às vezes tu vai trabalhar com alguém e a pessoa dizer que não gosta de trabalhar contigo porque tu é do Rio Grande do Sul. Porque a pessoa tem a lógica de que a pessoa nasceu no Rio Grande do Sul, ela automaticamente é de direita. Velho, eu cresci A minha mãe, a vida inteira, me ensinou a ser feminista. E é por isso que a gente é contra o Bolsonaro, entendeu? Bom, não é à toa que o Movimento Sem Terra nasceu no Rio Grande do Sul, né?
Na verdade, assim, em tese, né? Na verdade, assim, Não? a movimentação. Então, porque assim, a movimentação de ocupação de terras foi aqui. O nascimento do movimento sem terra em si foi no Paraná. Foi na primeira Para reunião de pessoa que é trabalhadores rurais sem xenofóbica, terra. ela olha para baixo, ela vai ver uma coisa só. Então, assim, Ela Mas desculpa olha a foi no para baixo. sul. simplificação. Ela Mas olha foi para no baixo, sul. ela vai ver uma pessoa, ela vai achar que é uma pessoa loura, de olho azul, de descendência europeia, e ela vai achar que essa pessoa é isso. É o que a pessoa, o que a maioria pensa, que é o meu recadinho do coração lá de cima, lá no início, sobre essa questão da gente parar e ficar parando e parar e pensar nesse senso comum que é repetido eternamente na nossa sociedade, no nosso meio social. Porque essa questão de não adianta eu falar que não vai dar certo, é um senso comum de todos pré-estabelecido socialmente. Da mesma forma, quando você vai falar do Sul, você automaticamente você pensa num perfil Gisele Bündchen, da loura do olho azul, de descendência alemã, com roupinha de Oktoberfest tomando cerveja. Sabe? Então é esse senso comum, é essa ideia de que o sulista, todo mundo pode sofrer xenofobia por conta disso. Por conta do lugar ou da região que nasceu. Bom, em resumo, é o jeitinho bolsonarista raiz, né? O cara faz atrocidades, roubou dos próprios correligionários, inclusive. Cria E essas coisas, né, Rodrigo? Porque, querendo ou não, quem criou essa divisão entre Sul e Nordeste e etc. foi o bolsonarismo. Porque vale lembrar, olha o que o bolsonarismo, a gente está falando de 8 de janeiro, olha o que o bolsonarismo fez no segundo turno, sabe, com o Nordeste, não Mais do querendo deixar que eles votar. Então, eu acho que assim, o bolsonarismo é isso, sabe? É sobre isso, é sobre alimentar, fazer com que as pessoas se odeiem e uhum. alimentar esse ódio, inclusive dentro do nosso campo. E é bom pensar, Paola, que o Bolsonaro e o bolsonarismo família, estou falando da família Bolsonaro em si, eles são. O campo eleitoral, eu esqueci o nome agora, mas é no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele é conhecido por ser esse lugar racista, homofóbico, misógino e xenofóbico. Rio de Janeiro gosta de ser o centro das atenções. Então, assim, muitos cariocas, e aí eu falo com propriedade, o bolsonarismo, ele é a essência de um carioca raiz. De um carioca raiz. De um carioca classe média, de um carioca que tem uma condição, um carioca de casa própria, no mínimo, porque o cara que paga aluguel, ele tem um tipo de pensamento. Não que o bolsonarismo não tenha cooptado essas pessoas que pagam aluguel e que têm dificuldade de comer e de pagar suas contas. Mas eu posso dizer que 80% do bolsonarismo pegou essa galera de classe média de casa própria. Da casa própria. Então, se você for pensar nesse lugar, o bolsonarismo ele tem essa essência carioca de julgar as pessoas e ele se sente melhor. Todo mundo, você que está ouvindo esse podcast, quando você conhece o carioca, você tem essa sensação de superioridade. O carioca passa essa sensação de superioridade quando ele fala. Ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais descolado, ele quer ser o centro das atenções. E o bolsonarismo ele traz isso com comentários machistas, com comentários homofóbicos, com comentários misóginos, com comentários xenofóbicos. E se você analisar, o bolsonarismo ele tem como essência essa essência carioca, que se espalhou pelo Brasil. Não o, só durante o Bolsonaro, mas que depois ainda persiste. tudo isso é, é uma questão muito maior que a gente vai sofrer ainda para resolver, né? O bolsonarismo vai ser algo muito mais difícil
de acabar do que o próprio Bolsonaro em si. É, a gente está tentando. Aliás, eu diria que esse podcast é fundado com essa base, para tentar enfrentar o bolsonarismo, porque a gente nasceu para enfrentar o Bolsonaro e a gente ainda está aqui falando das bobagens que esse ser humano ainda faz e fala, né? Inclusive, Jair Bolsonaro já chamou Alexandre de Moraes de patife, né? Então, eu acho que ele deve ter um advogado muito bom, né? Mas não vamos falar do ACF, assim. Você está querendo fazer rinha de advogado só porque existe uma briga entre o Van Garten e o ACF? Falei. Tem? Oi? Paola, você não vai Fofoca. fazer Passa isso, fofoca, não, passa fofoca Paola, agora, não. pelo amor de Deus. Tá, então. Eu deixo até pra lá as 15 coisas que eu anotei que eu queria falar, deixa até pra lá, me conta essa fofoca. Fontes ligadas, muito próximas a pessoas da família Bolsonaro, me informaram que existe uma treta entre Fábio Van Garten e Frederico Wassef, porque eles têm visões diferentes sobre a defesa de Jair Bolsonaro e têm filhos diferentes do Jair Bolsonaro que defendem cada um deles. E aí eu tô falando do Eduardo e do Flávio. Então, assim, o Eduardo tá do lado de um, Flávio está do lado de outro, Carlos ninguém liga, Jair Renan soltaram a mão, ele que se foda sozinho, que soltaram a mão do Jair Renan, tá, gente? Soltaram a mão e soltaram a franga. Tipo, literalmente, soltaram a mão do Jair Renan, deixaram o Jair Renan sozinho, ele tá enfrentando tudo que ele tá enfrentando de processos, e tem que enfrentar mesmo. Assim, a família tá dando muito help não, tá? E aí, assim, essas fontes confiáveis me disseram isso. Soltaram a mão do Jair Renan, Carlos Bolsonaro, eles não ligam pra opinião, e que existe isso. Tem um tá do lado do Van Garten e um tá do lado do ACF. E aí as linhas de defesa são diferentes, né? Um tem uma linha de defesa muito mais focada, que no caso do Van Garten, muito mais focada para não, o Bolsonaro estava fora do Brasil, eu tô falando do 8 de janeiro especificamente, mas tem outras defesas também, mas falando do 8 de janeiro, o Van Garten é muito mais pro lado do, olha, ele nem tava no Brasil, gente, sabe? Tipo, não tem como ele ter incitado nada, etc. O ACF é muito mais do... Ele não tem, de fazer um tendel, assim, de fazer uma, do tipo, não, ele não se pronunciou porque ele não quis, o que um tá focado na política, na sobrevivência política, e o outro tá focado na sobrevivência da pessoa. Isso. O ACF, ele tá muito mais no... Bolsonaro não estava no Brasil, então ele não pode ser responsabilizado se ele não estava aqui. E o ACF, ele tá muito mais pro... Porra, existe rede social, né, caralho? Então, assim... E o ACF tá muito mais pro lado do... Tentar dizer que o que o Bolsonaro falou não era um incentivo. E era, sim, um desabafo, um ponto de vista. É tipo, o Van Garten quer dizer, Bolsonaro não disse nada. E o ACF quer dizer, não, ele falou mesmo, mas o que ele falou não foi no sentido de mandar as pessoas ir pra quebrar tudo, foi no sentido foi mal, de expor a opinião dele. Porque foi no assim, sentido foi mal, tava doidão. Isso. A quantidade de processos que o Bolsonaro tem... Desculpa, Pedro, você queria falar, né? Fala, desculpa. É porque chegou a estratégia dos dois, tem isso, né? Eu acho que o ACF é muito estratégia da Chiquinha, tipo, quando tá defendendo o pai dela. Você fala, você vê que ele fala isso, mas ele não tem nenhum discernimento do que ele é capaz de falar, tipo, ele não sabe o que ele diz, porque ele não tem a capacidade. Esse pobre coitado que não tem onde cair morto, esse pobre diabo, né? Uma coisa assim, né? E aí, enquanto do ACF é muito uma estratégia do que vou roubar uma fala do Duvier, né? Não, gente, ele não tinha nada a ver, tava lá fora. O que eles queriam fazer aqui é o grande golpe festa surpresa. Assim, ele tava lá, fugiu, foi embora do país, ia voltar, de repente, surpresa, seu general ia sair do bolo e ia falar, é seu.
esse governo é todo seu. Tipo, aí chega, meu Deus, gente, eu não esperava. Obrigada. Aí começar a O, gen- abraçar. o general ia ser do bolo e abraçar ele. A gente ia ter um take de nuca com o Uhum, pôr do sol e o general ia falar: olhe, Bolsonaro, tudo que o sol toca é seu reino. uhum. E aquele lado de lá? Aquele lado de lá não é nosso, é Venezuela. Mas tudo que o sol. É mais ou menos isso, né? Então, Porque esse era o grande plano, né? Essa era a grande desculpa, né? é que o Bolsonaro tem processo a dar com pau, assim. A gente está falando aqui do 8 de janeiro, mas o 8 de janeiro, de alguma forma, deve chegar perto do processo das fake news, que ainda a gente não tem muita informação, porque está lá na mão do Alexandre de Moraes. Tem. ah, bom, tem agora. Tem o dos atos antidemocráticos também. Vamos ver o que vai dar. Pode falar, Ti. E aí a gente volta para aquele ponto do relatório da Elisiane, quando a gente fala do mentor intelectual. Hum, Nós tínhamos um presidente da República que constantemente atacava outros poderes, atacava a democracia, incitava seus apoiadores a atacar a democracia e outros poderes. Certo? Ele fez isso constantemente durante 4 anos seguidos. E isso não só ele fazia, seu entorno replicava, o entorno desse entorno compartilhava e atingia todas aquelas 5.000 pessoas que foram para Brasília no dia 8. A gente não pode dizer que foi um ódio antipetista, a gente não pode dizer que fez isso, a gente não pode dizer que foi um impeachment da Dilma. A gente tinha uma pessoa com a máquina do Estado o tempo todo na mídia, uma pessoa pública que todo santo dia surgia com uma incitação diferente, uma incitação violenta diferente. Então, se isso, você que está ouvindo esse podcast, você não consegue entender, eu vou explicar novamente. Quando você tem uma pessoa, isso eu falo todo podcast, toda oportunidade que eu tenho, quando você tem uma pessoa que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem voz, que a sua voz é amplificada e que ela diz: pessoas homossexuais são homossexuais por falta de porrada. Se eu tivesse um filho gay, eu enchia ele de porrada. Homossexuais não são pessoas normais, elas precisam de porrada. Se você tem essas pessoas colocando, implantando essas mensagens diariamente na sua cabeça, e você é uma pessoa fraca, a primeira coisa, e você tem algum tipo de preconceito, algum tipo de trauma, ou você não raspa o cu como o André Fernandes, porque você tem algum problema, porque você acha que se você limpar o quintal você vai receber visita, você vai pensar, bem, primeira vez que eu ver um homossexual, vou ajudar essa pessoa. Eu vou ajudar, vou dar uma porrada nela, porque ela vai melhorar, pronto, vai acabar com tudo isso. Então é importante, o mentor intelectual é a pessoa que todo dia incita. E a gente não está dizendo aqui que alguma coisa da nossa cabeça, que ele falou. Todo mundo viu ele incitando todo santo dia. E a pessoa menos inteligente, ela percebeu isso. E pessoas mais inteligentes perceberam isso. Porra, esse cara tá incitando uma violência, esse cara tá incitando um golpe de Estado. Então, se você que tem um pouco de inteligência, mas ainda defende ele, você tá dizendo assim: não, mas ele só tava falando. Tá, você percebeu que ele só tava falando, você não foi parar em Brasília. Mas outras pessoas menos fracas foram parar em Brasília. Aproveitaram o financiamento e foram parar em Brasília. Então pensem nisso, nesse lugar do mentor intelectual. O mentor intelectual é aquela pessoa do seu grupinho de amigo que fala que é importante você zoar o seu coleguinha, porque ele é um pouco diferente.
trazendo para um lado mais social, é aquele cara que tá no grupinho ali, tá zoando o amiguinho e faz com que os seus outros colegas zoem o amiguinho, pratiquem bullying com o amiguinho. É mais ou menos isso que o Bolsonaro fez com o Brasil, com a nossa democracia. E ganhando muito dinheiro com isso. Obrigado, Rodrigo. Muito dinheiro com isso. Se não era ele diretamente, era filho, era o cunhado, era assim, tudo tem que ser Tanto que- investigado. Tem que ser investigado. Tanto que o inquérito das fake news foi aberto exatamente por causa disso. Tem alguma coisa acontecendo. E foi aberto esse inquérito. Veio a pandemia, infelizmente a gente perdeu esse momento. Mas Então, a gente teve momentos memoráveis. Tem a parte da pandemia também que eu espero que ele também seja responsabilizado. Tem a parte do 8 de janeiro. Só tem groselha no bolsonarismo e não é a groselha boa, sabe? O bolsonarismo faz mal para a saúde, faz mal para a educação, faz mal para qualquer coisa que você está querendo que cresça, que floresça. E a parte boa o que é? É que quem venceu o Bolsonaro pensa dessa maneira também. Tanto que eu acho que essa é a melhor notícia que eu poderia encerrar esse podcast. Mesmo sem a situação ter sido definida para todos os indiciados, não foram julgados ainda, o presidente Lula anunciou que no dia 8 de janeiro de 2024 vai haver uma solenidade na Praça dos Três Poderes para mostrar que toda essa balbúrdia, toda essa... Desculpa o termo, desculpa os moleques que escutam o podcast, toda essa molequice, toda essa infantilidade que o bolsonarismo expôs com a violência deles, não afetou a democracia. O Lula é o presidente, foi eleito justamente sem a máquina do Estado do lado dele, e está fazendo as coisas melhorarem, e muito. Até pro bolsonarista, filha da puta. Dito isto, meus queridos, vamos encerrando aqui mais uma edição do Farofrescast. E provavelmente no dia 8, na segunda-feira, vamos fazer uma livezinha, mesmo que seja breve, mas pelo menos para marcar o dia, para mostrar realmente de que a gente viu o 8 de janeiro e a gente se importa com o que aconteceu e a gente vai lutar para que isso nunca mais aconteça. Considerações finais, a primeira consideração final. Eu brinquei com a última consideração final do ano, agora é a primeira consideração final do ano. Olha só que beleza. Pedro Otávio, suas considerações finais. Minha consideração final é que eu errei na previsão de que o Xandão ia prender o Bolsonaro antes do ano novo. Infelizmente, errei a previsão. Mas eu acho que esse ano não passa. Eu tenho fé. Eu tenho fé. 2024 é o ano pra isso, assim, pra acontecer. Então o próximo ano novo, a retrospectiva vai ter um sorriso largo, assim, desse tamanho. Bolsonaro na capa segurando a grade, assim, né? Chico Veia, suas considerações finais. Não tem como não começar como o Pedro, eu também errei, eu achei que ia ser antes do Natal, pra gente poder encher o cu de peru feliz e contente, também errei, infelizmente, mas também concordo que desse ano não passa, mas quero lançar aqui, você que está ouvindo esse podcast, você que está vendo esse vídeo, será que vai até a Páscoa? Eu acho que da Páscoa não passa. Apostas? Bolão do Farofês. Bom, depois a gente pensa. Paula Costa, suas considerações finais. Quero dizer que não será o Xandão que vai mandar prender o Bolsonaro, será outro ministro. E este ministro, inclusive, depois que fizer isso, vai pedir a sua aposentadoria e no lugar dele o Lula vai colocar uma mulher. Isso tudo vai acontecer em 2024. Momento Meu Deus do sensitiva. céu. Paola não faz isso. Se eu acertar essa,
Paola não Não, faz mas você isso. tem informações? Peraí. Tá. Não sei. Não, peraí, Ah, Paola. a torcida ficou Paola agitada aqui, ó. Calma, calma, Paola. Meu Me dá momento 6 Paola números de 1 a sensitiva. 60. Não, Meu não. momento Paola sensitiva é que não será Alexandre de Moraes, será outro Aham. ministro da Suprema Corte que irá ordenar a ordem de prisão de Jair Bolsonaro. Aham. Este mesmo ministro, algum tempo depois, vai pedir a sua aposentadoria antecipada e no lugar dele, o presidente Lula irá nomear uma mulher para o STF. E a pessoa que vai pedir aposentadoria deve ter prometido que não vai concorrer às eleições em 2026. Isso não está na minha sensibilidade. Minha bola de cristal só mostrou essa outra parte. É bola de Então, cristal ou essa perfeito. bola de cristal tem nome? Não, a bola de cristal. Essa bola de Ah. cristal tem som. Bruxa, eu sou meio bruxinha, assim. Essa bola- eu essa olhei minha bola de bola de cristal- cristal, meu Deus, abri o meu Paola. tarô, Ah, botei ah, uns ah. cristais, um incenso e Ah, veio assim essa A previsão. Paula Meu quebrou Deus. o podcast do final. A Meu Paula quebrou Deus. o podcast do final. Que é Pedro, isso? eu só tenho uma dica pra você, Pedro. O Rodrigo não vai pegar, mas eu tenho uma dica pra você. Eu não pago nada. Só tem essa Acho que não dica. peguei. Ah, Não, não. Tá. Deixa pra lá. Manda no privado, manda no privado. Porque Caramba. assim, a gente vai gravar um podcast só pra falar da teoria da Paola, porque, meu Deus do céu, o que é isso, Paola? Como que você faz isso com a gente? Como que eu vou dormir hoje? Ah, tenha dó. O que é isso? Isso não dá. Beijo, abraço, tchau. Tchau. Dá até vontade de mijar, Acabou, gente. acabou, acabou. Deu vontade de mijar. Meu Deus.